Muito bem. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos começar, eu estou terminando hoje a série de palavras sobre as bem-aventuranças. E eu queria olhar com você de uma perspectiva nova. O pessoal de São Paulo está no link aí, Valceli? Tá? Um abração aí para vocês, um beijão. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem firmes no Senhor Jesus. Nós estamos aqui em Marília terminando esta série de palavras sobre as bem-aventuranças, e eu gostaria de olhar com vocês a partir de uma perspectiva nova. Eu já tenho falado sobre isso, mas hoje eu gostaria de reiterar essa perspectiva, de ser um pouco mais enfático sobre ela. As bem-aventuranças normalmente são vistas assim, né? Bem-aventurado o que é desse jeito, bem-aventurado aquele que é de outro jeito, bem-aventurado aquele que faz isso, como se fossem peças separadas umas das outras. Mas eu gostaria de ver isso como uma progressão. Então vamos olhar comigo, já vamos fazendo a leitura e vamos olhar juntos isto. No verso 3, Jesus começa a ensinar seus discípulos dizendo assim: bem-aventurados, ele está dizendo bem-sucedidas as pessoas. Pessoas que são bem-sucedidas são as pessoas pobres de espírito, aquelas pessoas que se esvaziaram. Quando a gente se esvazia da gente mesmo e começa a se encher de Deus, verso 4, a gente começa a ter o coração quebrantado, um coração que Deus toca e a gente sente, a gente chora. Não é um choro, eu sou chorão, não é isso. Eu sou chorona, não é disso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo de alguém que se quebranta diante da dor do outro, que se quebranta diante da situação que o outro está passando, que se quebranta diante da palavra de Deus, que fica com o coração derramado diante de um milagre, de algo que Deus está fazendo. Quando a gente se esvazia, a gente fica quebrantado. O próximo passo é perceber a nossa pequenez. A gente se torna humilde. Bem-aventurados os humildes. Quando a gente se torna humilde, a gente está deixando de lado o orgulho, a arrogância, a presunção, achar que a gente é alguém, achar que a gente tem opiniões melhores que as dos outros, achar que a gente tem mais sabedoria que o outro, achar que a gente é mais bonito, que a gente tem mais dinheiro, que a gente é mais bacana, que a gente é mais influente, que a gente é mais capaz. A gente deixa isso de lado, deixa essa arrogância de lado. E quando isso acontece, a gente começa a desejar justiça. Essa justiça não é só a justiça do ponto de vista da justiça humana, das leis humanas, mas é a justiça divina. A gente começa a desejar aquilo que realmente Deus tem para nós, aquilo que vem da cruz, aquilo que procede de Deus. E quando a gente começa a ter fome e sede de Deus, sede da justiça de Deus, sede de um derramar do sangue de Jesus sobre as vidas, de perdão de pecados, a gente começa a ter misericórdia das pessoas. A gente começa a olhar as pessoas com outros olhos. A gente já não é de chegar e dar de dedo, você é isso, você é aquilo outro. A gente começa a perceber que nós mesmos somos falhos. Como que eu, sendo falho, como que eu, sendo uma pessoa capaz de cometer tantos erros, como sendo assim, eu não posso perdoar o outro, não posso entender a fraqueza do outro? Por que eu fico com o dedo apontado para outra pessoa, condenando-a, quando eu poderia ser misericordiosa com ela, entendendo-a e ajudando-a
a vencer o seu pecado, a sua fraqueza, ajudando-a nas suas limitações. Com o coração misericordioso, eu vou purificando, eu vou ficando puro. A minha vida vai se tornando mais limpa, mais pura. As minhas amizades já não são pautadas na malícia, na maldade, no querer tirar proveito do outro, né? Porque tem até ditado assim, né? Você quer ver quantos amigos você tem? Perca o dinheiro que você tem e você vai ver com quantos amigos você fica. Aqueles 3.000 amigos do Facebook desaparecem num instantinho, né? Somem. Não, a gente começa a purificar o coração. Por quê? Porque agora nós estamos vazios de nós mesmos. Nós estamos vivendo quebrantados na presença de Deus, buscando uma vida de humildade, uma vida justa. Nós estamos vivendo com misericórdia das pessoas. O nosso coração fica limpo. Com o coração limpo, cheio de misericórdia, a gente passa a fazer paz entre os homens. A gente passa a não mais botar lenha na fogueira das brigas. A gente passa a não aceitar mais que o rancor habite o nosso coração, a mágoa habite o coração. A gente quer perdoar e a gente quer ajudar as pessoas a fazerem paz. Quando começa aquelas conversas lá dentro do local de trabalho, né? Aquelas conversas, você viu fulano, as fofocas, né? Aquele que está vivendo esse momento de Deus, essa bem-aventurança, esse sucesso, ele não entra nessa conversa. Ao contrário, ele apazigua. Não tem misericórdia. Para que isso? Mas quando você começa a fazer isso, vem a bem-aventurança que está no verso 10, verso 11 e verso 12, que eu quero ler com vocês. A gente começa a ser perseguido. Quando você não quer mais fofoca, quando você não quer mais entrar no joguinho, sabe, de inimizade, de calúnias, de difamações, você não quer mais jogar aquele jogo. Sabe o que começa a acontecer? Você começa a ser perseguido pela tua justiça, pela justiça de Deus que está no teu coração, está sendo manifestada na sua vida. Então diz a palavra: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então a gente vê nesse texto que, ao contrário do que a religião está pregando hoje em dia, na mídia tem muito disso, né? Da teologia da prosperidade. Você é abençoado quando você tem dinheiro. O cara tem coragem de entrar na igreja de carro para mostrar que você tem que pôr a mão naquele carro para reivindicar aquele carro para você. E aí você paga fortunas para ter isso. Isso é religião, isso não é cristianismo. Ser bem-aventurado não é ter muito dinheiro. O bem-aventurado pode até ter muito dinheiro, mas às vezes ele é um pobre. Às vezes ele está lutando para manter as suas necessidades em dia. E Deus vai suprindo uma a uma. Não importa se tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Para Deus isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o que está no teu coração. Mas você vê que até aqui, preste atenção nessas bem-aventuranças, até aqui é uma coisa entre você e Deus. Pobre de espírito, é você que tem que se empobrecer. Chorar, quebrantar-se, é você quem tem que quebrantar-se. Humildade, é você quem tem que ter. Misericórdia, você tem que ter, eu tenho que ter. Pureza, nós temos que ter. Pacificadores nós temos que ser, mas perseguição é contra nós. Ninguém se auto-persegue, são outras pessoas nos perseguindo. O Emerson leu aqui um texto
em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a carne e o sangue, a pessoa, o ser humano vem contra nós, movidos por Satanás, e começa uma perseguição. Por quê? Porque agora Satanás tem que parar você. O ponto mais alto da vida cristã, o ponto de excelência da vida cristã é a perseguição. Quando você chega no estágio em que você se tornou alguém tão parecido com Jesus, a evidência da sua imitação é tão grande, que incomoda o inferno, que incomoda o diabo, ele não vê outra solução a não ser perseguir você. E eu não estou dizendo aqui daquele crente que faz as coisas erradas e pensa que por fazer errado e ser evangélico, ele é perseguido. Vou dar um exemplo. Quando você compra uma televisão e ela vem com defeito, o que você faz? Ah, coitada da loja. Você acha que eu vou lá pedir uma outra televisão? Ele já tem tantos problemas. É assim que você age? Não, você vai lá e fala, eu comprei uma televisão nova, zero, perfeita, foi isso que vocês me prometeram, foi por isso que eu paguei, eu quero o produto, do jeito que vocês venderam. Não é assim que a gente faz? Aí quando a gente vai pedir emprego, a gente chega lá com o nosso currículo, a gente apresenta o currículo na empresa. Quando é para o irmão, a gente vai lá e pede para o irmão, né, irmão, estou meio quebrado aí, me ajuda, né? Aí o irmão fala, eu nem tenho como te ajudar, mas eu vou dar uma força para você. Aí quando chega no outro dia que você vai trabalhar, o patrão olha para você, é 9 horas da manhã, a firma abriu às 8, às 9, você está sentado lendo Bíblia. Era horário de trabalho, você ia trabalhar das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, você está lendo Bíblia. E quando chega às 3 horas da tarde, você resolveu ser evangelista. Você resolveu pregar o evangelho para o outro colega de trabalho. Está vocês dois parados lá, e você orando com ele, chorando, e o patrão só olhando aquilo. Além de você não trabalhar, você está fazendo com que o outro não trabalhe. Quando você entrou, você ofereceu para o seu patrão, seja ele evangélico ou não, você ofereceu um produto. O produto é o seu trabalho, é a sua capacidade para realizar uma tarefa. O que se exige de alguém que ofereceu alguma coisa? Que entregue aquilo que ofereceu. Você vai ser pago para isso, não é? Ah, pastor, mas eu não vou poder pregar o evangelho? Pode sim. Como que eu vou pregar o evangelho se eu estou trabalhando? Eu vou te explicar como que você prega o evangelho, já que você não entendeu. Você prega da seguinte forma, com o teu exemplo. Seja o melhor funcionário da firma. E quando chegar na hora do almoço, em que você tem 2 horas para almoçar, ao invés de comer e tirar uma soneca, você come junto com o outro e fala de Jesus para ele ali, bate um papo na hora da comida, leva ele para comer com você, prega o evangelho para ele. Aí, durante a tarde, você trabalha como o melhor funcionário da empresa, faz aquilo para Jesus, e a hora que você sair, lá, que você estiver lá no pátio da empresa, você fala para o teu colega, vamos tomar um café agora juntos? E você lá fala de Jesus, leva ele para jantar na sua casa, investe dinheiro na vida dele, ao invés de fazer o teu patrão investir naquilo que ele não está recebendo. Aí você vai pregar o evangelho com o teu exemplo e com as tuas palavras. Mas tem crente que acha que essa perseguição trata-se desse tipo de crente, que eu não chamo nem de crente, eu vou chamar de evangélico, que é um mal acabado, que tem coragem de ficar picando couve na firma e achar que o patrão não tem o direito de cobrá-lo, porque senão o patrão não é cristão. Ah, dá um tempo, irmão. Vai ser vagabundo em outro lugar. Concordam comigo ou não, irmãos?
Ah, dá licença, isso é vampirismo. Ó, firma de irmão não é associação beneficente. Não é igreja lá. A igreja tem que estar aqui. Então, aqui não está falando de pessoas que são mandadas embora do emprego ou que levam bronca do patrão porque estão fazendo corpo mole na firma, porque vai no banheiro ficar meia hora orando dentro do banheiro. Tá bom que você está orando dentro do banheiro. Não é desse tipo de gente. Aqui está falando de gente que é perseguida por causa da justiça, porque deu tanto exemplo, porque é tão parecido com Jesus que Satanás começa a trabalhar na direção de parar esta pessoa. Qual foi, irmãos? Me ajudem, por favor. Qual foi o ponto máximo do ministério de Jesus? Onde que Jesus chegou no topo do seu ministério? Que Jesus realizou a maior conquista do seu ministério? Onde foi? Na cruz, morrendo. E é impressionante porque Jesus, ele não fez mal para ninguém. Jesus curou enfermos. Não tinha remédio. Os caras morriam novos. A expectativa de vida era muito baixa. Agora tem um cara que cura todo mundo que crê nele. O cara cura unha encravada, o cara cura gripe, dor d'óleo, espinhela caída, câncer, problema de estômago, diarreia, dor de cabeça. Ele ressuscita morto, ele acalma a tempestade. Eu vou matar esse cara por quê? Por que eu quero matar ele? Esse cara é a resposta para os nossos problemas. Concorda ou não? Para a nossa sociedade miserável que não tem nada, que não tem remédio, que não tem, está desgovernada, ele é a resposta. Aí levanta um grupo de pessoas para matarem ele. Quem que foi que moveu essa gente para matar um camarada tão bom? E até hoje, os judeus consideram Jesus uma boa pessoa. Até hoje. Os muçulmanos consideram Jesus uma boa pessoa. Mas mataram ele. Não os muçulmanos, os judeus. Os muçulmanos estão matando Cristo agora, né? Quer dizer, já matam há muito tempo. E agora matando aos montes, né? Matando aqueles que servem a Jesus. Irmãos, deixa eu só fazer um parênteses aqui, abrir e fechar, colocar algo entre parênteses. Não acreditem nessa conversa mole de Rede Globo, de que que existe muçulmano que não é radical. É mentira. Todo muçulmano crê na Sharia, que é a lei islâmica. Você é considerado um infiel. E sobre o infiel, eles entendem que eles têm direito de tirar a vida do infiel. Todo muçulmano crê nisso. E eles creem que se eles matarem um infiel, eles vão habitar no paraíso. Eles vão ser agraciados por Alá. Então, para de acreditar nisso que a mídia diz. Vejam o que eles estão fazendo, esses refugiados na Europa. A mídia está mostrando uma coisa só, não está mostrando tudo. Vocês viram o que eles fizeram com as águas, que eles receberam, as garrafas d'água, e com os pacotes de alimentos? Vocês viram o que eles fizeram na estação de trem? Eles jogavam fora como lixo. Sabe por quê? Porque foi dado pela Cruz Vermelha, porque tinha uma cruz. Vocês vão ver o ribuliço que vai ser daqui para frente, porque o Estado Islâmico está infiltrando gente. E vamos orar, porque essa presidenta deslocada que nós temos, ela está querendo abrir as portas do Brasil para essa gente entrar. Já não basta, irmãos, ter uma gangue de cubano aqui dentro, já não basta o MST, já não basta os sem-tetos também, porque entre aquelas pessoas que precisam de teto, que precisam de terra,
tem aquela gente, porque é o seguinte, você vai por aí, você vê. Tem alguém aqui que já foi sem terra? Eu nunca fiz essa pergunta. Tem alguém aqui que já foi sem terra? Porque eles ganham fazendas, demarcam e depois sabe o que eles fazem? Eles vendem. Você já viu vídeo de sem terra entrando em fazenda para invadir? Tudo de caminhonete, de ônibus, tudo armado. Irmãos, vamos parar de acreditar nesse país de maravilhas que estão pintando para nós. Nós precisamos ter consciência crítica. Mas vamos ser perseguidos, irmãos. Se você viver justamente, Satanás vai arrumar um jeito de fazer um levante contra a sua vida. Ele vai arrumar um jeito de parar você. Quem aqui está sendo perseguido por causa do reino de Deus? Levanta a mão. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas no meio de todos nós. O que está acontecendo com a gente que Satanás não se incomoda com a gente? O que está acontecendo com a nossa vida cristã que não faz cosquinha no diabo? A Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus vai passar por perseguição, vai sofrer perseguição. Por quê, irmãos? Porque nós nos tornamos joias preciosas, nós nos tornamos diamantes lapidados, e Satanás, quando vê a gente lapidado, pronto, ele fala, eu tenho que parar esse cara. E aqui mostra, Jesus fala aqui de 3 formas, particularmente de 3 formas que o diabo usa para nos parar. Vamos observar o texto. Ele diz assim, bem-aventurados serão vocês, verso 11, quando por minha causa os insultarem. A primeira coisa que Satanás tenta é o confronto pessoal. Ele vai por alguém, parece que está ficando estranho o som, ou eu estou ouvindo estranho, está ficando dentro da lata. Acho que é a temperatura que vai mudando, não sei. Satanás vai arrumar a gente para te insultar. O que é um insulto? Vai chamar você de mentiroso, vai na tua cara te desafiar, vai te humilhar diante de todo mundo, vai te insultar de alguma forma. Satanás vai arrumar alguém para te insultar, e aquela pessoa não é o teu problema, o problema é quem está por trás dela. Assim como fizeram com Jesus, vão fazer com você. Ele disse, assim como perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Se perseguiram o mestre, por que não vai perseguir os discípulos? Se perseguir o pai da família, por que não vai perseguir os filhos? Paulo diz que a nós foi dado a graça, não somente de viver para Cristo, mas também de padecer por causa do seu nome. É uma graça. Quando nós chegamos nesse ponto da perseguição, nós estamos no ápice da nossa vida cristã. Primeira coisa que ele vai fazer, a primeira forma de agir de Satanás, é te insultar. Sabe por quê? Porque quando a gente é insultado, a nossa natureza quer revidar. E a gente, quando quer revidar, a gente faz isso porque a gente está cheio de orgulho. A gente não aceita a afronta. A gente não aceita que alguém aponte o dedo no nariz da gente e faça assim. A gente já faz assim e quer dar uma biscoitada no nariz do cara, né? Satanás quer nos tirar da bênção. Ele quer fazer a gente voltar lá na primeira. Nos enchermos de nós mesmos. Nos enchermos de razão. Eu tenho o direito de revidar. Eu tenho o direito de falar um bocado para esse cara também. Eu não vou levar desaforo para minha casa. Aí acabou tudo, né, irmão? Misericórdia, humildade, pureza de coração,
pobreza de espírito. Acabou tudo, irmãos, foi tudo embora. Satanás conseguiu vitória. Então a primeira coisa que ele faz é tentar mexer com a sua carne, é tentar mexer com o seu orgulho, é tentar mexer com a presunção que um dia habitou no seu coração, tentar trazer de volta aquele velho homem à tona. Quando ele não consegue, dessa forma grossa, grotesca, ele começa a perseguir. Aí ele começa a te seguir. Perseguir é seguir por onde você for, né? Por todos os meios, te retalhar de todas as formas. Ele começa a colocar a pessoa para armar para você, para insinuar coisas a teu respeito, para te trair. Ele arruma gente para te bater. Ele arruma gente para te odiar. E às vezes dentro da tua própria casa, dentro da tua própria família. Hoje pela manhã um irmão terminou o culto, o irmão veio me procurou e falou assim: pastor, eu dou glória a Deus, porque eu hoje me senti um bem-aventurado. Ele era um irmão, ele era uma pessoa muito violenta quando ele não era crente. Porque assim, irmãos, tem gente que já foi violenta, mas não sabe bater. Mas tem gente que é violenta e sabe bater. Onde bate não cresce mais pelo. O cara quando bate, ele bate doído. Tem gente que sabe isso, ou treinou, ou é da natureza dele, sei lá, ele sabe bater. Esse cara era um cara assim, grandalhão, as mãozonas que parecem uma raquete. Eu imagino levar um soco daquele cara. Se o cara não for mais ou menos do mesmo tamanho, é perigoso morrer. Ele falou: pastor, a minha filha mais nova se converteu, foi para a minha corda, e o que acontece? O meu genro vai na porta da minha casa, me xingar de tudo quanto é nome, o meu genro, pastor, me xingar de tudo quanto é nome, e me chamar para briga. Olha o que Satanás tentou fazer com ele. Volta a ser aquele velho homem, vai lá e dá um couro nele, se o cara não falar mais desse jeito, vai lá e mostra para ele quem é que manda nessa casa. Ele falou: pastor, Deus me deu a graça e eu fiquei quietinho, e hoje eu estou feliz, porque eu sei que foi porque a minha filha se converteu. Satanás tentou me perseguir através do meu genro, mas eu não fiquei com raiva dele. Olha que bênção. Sabe, irmãos, Deus vai nos dando oportunidades de mostrar que realmente somos convertidos, mas aí de vez em quando a gente dá uma falhada, né? Aí Deus começa de novo o tratamento. Deus volta lá, onde está faltando paciência, então Ele vai dar algumas coisas para treinar a tua paciência. Está faltando humildade, Ele vai dar algumas coisas para treinar a tua humildade. Está faltando santidade, Ele vai dar algumas situações para ver se você quer ser santo mesmo ou não. Deus está nos tratando, e a perseguição vem vindo. Todos os dias ela se avizinha, todos os dias ela se aproxima de nós. E quando você estiver sendo perseguido, então lembre-se, não desista, não pare, não se amolde ao mundo novamente. Lembre, você é um bem-aventurado, fique feliz. A palavra diz: regozijem-se, alegrem-se, porque foi da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se Satanás colocou você na alça de mira dele, é porque a sua vida tem importância, porque Satanás não vai chutar cachorro morto. Você está incomodando as trevas. Siga adiante, siga em frente. Amém, amados? É isso que nos torna, essa é a nossa referência. Você pode ver que naquele dia em que Jesus vai julgar os vivos e os mortos, diz a palavra que Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai dizer para as ovelhas: venham para cá, entrem para o descanso do meu Pai. Mas Ele vai dizer para os outros: ide para o fogo eterno,
malditos. E eles vão dizer: mas mestre, nós fizemos maravilhas em teu nome, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. E Jesus vai falar: eu não conheço vocês. Naquela lista não tem ninguém que vai dizer: eu sofri perseguição por causa do teu nome. O senhor lembra, mestre, que eu era tão fiel que Satanás me perseguia? Irmãos, o que marca a vida de um cristão, o ápice da vida de um cristão, não é quando ele fala em línguas, não é quando ele profetiza, não é quando ele tem visões, não é quando ele ressuscita um morto, quando ele cura um enfermo, mas é quando ele fica tão parecido com Jesus, que para Satanás só resta uma possibilidade: persegui-lo e tentar matá-lo, tentar destruí-lo. Esse é o ponto máximo de um cristão. Jesus não se impressiona com homens, mulheres que pregam, se agitam e agitam auditórios. Jesus se impressiona com quem dá a vida pelo Evangelho. Porque na verdade essas pessoas estão impressionadas, elas estão com uma impressão nas suas vidas, que é Jesus Cristo. Portanto, nós devemos nos preocupar. Se nós nunca somos perseguidos, ninguém se levanta contra nós, ninguém se preocupa com a nossa vida cristã, a nossa vida não está sendo relevante. Mas eu queria fazer milagres, pastor. Eu queria curar enfermos, pastor. Eu queria falar em línguas, pastor. E eu te pergunto: você quer morrer por Jesus? Você quer sofrer por causa dele? Você aceita essa condição, ou você quer tudo isso e quando vier o sofrimento, você, Porque, irmãos, muitas coisas que nós desejamos de Deus só nos será entregue quando Ele ver, ou Ele vir, de enxergar no nosso coração a fidelidade daquele que morreria por Ele, caso fosse necessário, daquele que não o negaria. Mas quando Ele vê que nós o negamos, com as nossas palavras, nós o negamos com os nossos atos, nós o negamos com os nossos comportamentos, nós o negamos com as nossas prioridades, nós o negamos com os nossos valores, nós o negamos com as nossas tradições familiares, pessoais. Quando Ele vê isso, irmãos, não adianta agitar mãos, não está acontecendo nada, é só barulho, Jesus, é só cara feia e barulho, irmãos. Tinha uns camaradas lá em Israel, filho de um homem, que eu entendo que era importante. Esse cara tinha 7 filhos, ele chamava Cefas. E um dia esses caras viram o que Jesus fazia, depois eles viram o que o apóstolo Paulo fazia, e então eles chegaram um dia, viram um endemoniado lá, o demônio babando e tal, e eles chegaram e falaram para o demônio, eu vi, ontem nós vimos no vídeo, você for bom mesmo? Pega eu. O demônio levantou e carcou a mecha de um líder aí que aparece na televisão, de uma igreja que se diz do reino de Deus, do líder deles. O demônio juntou ele e falou: vou te arrebentar, parta, tira. Irmãos, a coisa não é mole não, essas coisas a gente não vence na conversa, não vence na força humana, essas coisas ou Jesus nos dá a vitória, ou nós não a teremos. Amém? Do que eu estava falando mesmo? Oi? Dos Cefas. Os filhos dele vão lá e falam para o demônio: você vai sair em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio deu uma olhada para eles e falou assim: eu conheço Jesus e sei muito bem quem é Paulo, mas vocês quem são? E diz a palavra que
aquele endemoniado caiu em cima deles, né? Caiu de pau em cima deles e deu um couro naqueles 7 homens. Não te conheço. Os caras não eram conhecidos nem no inferno, irmãos. Olha que coisa decepcionante. Nem o diabo conhecia eles. Eu conheço Jesus. Paulo eu sei quem é. Mas vocês quem são? Corre, cambada! 7 apanhando no meio da rua. Já pensou que coisa feia? Jesus está buscando uma igreja que abra mão desse besteirol que andam pregando no Brasil. Esse besteirol, e me desculpem falar assim grosseiramente, irmãos, mas isso não merece outra palavra. Esse besteirol de uma igreja, de um evangelho sem cruz, de um evangelho sem dor, de um evangelho sem sacrifício, de um evangelho de prosperidade de dinheiro, de bens materiais, de venha a nós, pague a corrente de oração, entre nessa corrente de oração e você terá a bênção. Pastor Rui me mostrou ontem um vídeo diabólico, desse mesmo líder, desprezando o milagre de Jesus, o milagre que Jesus fez em Caná da Galileia. Ele vai falar do milagre que Jesus fez de transformar água em vinho, e ele diz: mestre, o senhor podia ter feito uma cura, o senhor podia ter feito um milagre que mudasse a vida de alguém, mas o senhor fez um milagre que não mudou nada, não serviu para nada. Irmãos, como que um cara tem coragem de falar que um milagre de Jesus não serviu para nada? E ele perguntou para a igreja dele, ele perguntou para aquele povo que vai lá com ele: para que serviu o milagre que Jesus fez? Eu quero fazer a mesma pergunta para vocês. Aquele milagre de Jesus transformar água em vinho serviu para quê, irmãos? Para que serviu? Ele fez uma boa pergunta, mas ele estava fazendo a pergunta em cima do seguinte: ele queria montar um esquema para, na noite daquele dia, ele estava falando sobre isso, que à noite iria acontecer milagres que transformariam vidas, por isso o pessoal precisava vir dar o din-din, você entendeu? Nós precisamos, irmãos, desprezar esse tipo de evangelho. Essa coisa é nojenta, e é isso que vai trazer perseguição sobre nós. Bom, irmãos, então vamos voltar lá no milagre de Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho. Para que serviu aquele milagre? Diz que Jesus deu início aos seus sinais naquele casamento, fazendo a transformação, o milagre da água se transformar em vinho. Para que serviu aquilo? Vamos lá, vocês que são entendidos, que com certeza esse auditório não é igual àquele, vocês sabem para que serviu. Para que serviu aquilo, irmãos? Para se tornar conhecido. Bom. Para ter alegria para o pessoal na festa do casamento. Bom. Alguém tem mais alguma ideia? Salvar a reputação do noivo. O noivo ficou muito feliz com essa situação, né? Salvou a lavoura. Irmãos, eu vou perguntar, por que Jesus, para que serviu a cura da filha de Jairo? Para que serviu a cura do servo do centurião? Para que serviu a cura do cego de Jericó? Para que serviu a ressurreição de Lázaro? A resposta, irmãos, é dada por Jesus, quando perguntam para Jesus:
sobre um menino. Por que isso aconteceu com ele? Foi porque os pais dele pecaram ou foi porque ele pecou? Jesus falou nem por uma coisa e nem por outra. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus fez o que fez, não foi para curar simplesmente. Jesus não é SUS, Jesus não é curandeiro. Todas as curas, todos os milagres, todas as intervenções de Jesus foi para mostrar a glória do unigênito do Pai. Ele manifestou a glória, ele manifestou quem ele era, a sua natureza, a natureza gloriosa de Deus. Somente alguém, como disse Nicodemos, alguém da parte de Deus poderia fazer o que ele fazia. Ele fez aquilo para manifestar a glória dele. Jesus não fez aquilo por um balcão de negócio. Olha, vocês venham até mim que eu dou cura para vocês. Vocês venham até mim que eu dou vida para vocês. Dou ressurreição para vocês. Vocês venham até mim que eu curo a unha encravada de vocês. Vocês venham até mim que eu dou carro novo para vocês. Vocês venham até mim. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus fez para mostrar para todo mundo. Vocês queriam saber o caminho? Vocês queriam saber se Deus era real? Vocês queriam saber se Deus existe? Aqui estou para mostrar para vocês que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e eu vou levar vocês ao Pai. Sou eu, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês queriam saber se existia um Deus glorioso? Eu vim manifestar a glória de Deus. Eu vim mudar aquilo que não pode ser mudado. Eu vim transformar aquilo que não pode ser transformado. Eu vim andar sobre águas para vocês verem que Deus é glorioso. Eu vim transformar água em vinho para vocês verem que Deus é maravilhoso. Eu vim curar enfermos para que vocês vejam esses sinais como sinais da glória de Deus, para que vocês saibam que o Deus eterno esteve aqui, o reino de Deus chegou até vocês. Quando a gente começa a viver isto, ao invés dessa religião de troca, de balcão de barganha, a gente vai começar a ser odiado. Mas aqueles que querem Jesus saberão onde encontrar a verdadeira palavra. Eu gostaria de orar por você agora. Mas eu quero orar em especial por você que quer dizer hoje para Jesus. Pensa bem no que você vai falar para Jesus. Você quer dizer para Jesus hoje: Jesus, eu quero chegar nesse ponto. Eu quero considerar a minha vida como nada para manifestar a Tua glória. Eu quero que Tua glória seja manifestada na minha vida. Eu estou pronto para que o Senhor me capacite para viver e morrer para o Senhor. Eu estou pronto a dar a minha vida nisso. Se me perseguirem, se me maltratarem, se me injuriarem, eu nem falei da terceira forma, que é a calúnia. Mas se me caluniarem, se destruírem a minha moral, se destruírem, se desconstruírem a minha pessoa na frente da sociedade, se me reputarem por um zero à esquerda, se me abandonarem, se me afligirem, eu sabendo que eu estou sendo perseguido por tua causa, isto me alegrará o coração. Não me importa, Jesus, eu sou todo teu, totalmente teu, eu quero te servir e chegar às últimas consequências de ser um servo teu. Isso não é para covarde. Isso não é para os bonitinhos, nem para as bonitinhas. Isso não é para os riquinhos, nem para as riquinhas, nem para os pobrinhos, nem para as pobrinhas. É para aquele que quer ser servo de Deus de verdade. Se você quer isso, se você está disposto a colocar a tua vida no altar e dizer para Deus: Deus, eu quero que o Senhor lembre de mim. Eu quero que o Senhor encontre em mim, dentro do meu coração, fidelidade tal. E que o Senhor me ajude a chegar a esse ponto. Que se perseguido eu for, eu jamais te negue. Eu jamais volte atrás. Eu jamais negocie que eu esteja pronto a morrer por tua causa. Se você quer isso,
Fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Querido Deus, eu quero agora colocar a tua igreja em tua presença. Teus servos e servas, quero colocar a minha vida diante do Senhor. Senhor, não queremos esse evangelho água com açúcar. Não queremos esse evangelho, Senhor, banalizado. Não queremos, Senhor, esta graça barata. Este evangelho balcão de barganha, balcão de negócio. Nós repudiamos isto, temos nojo disso, Senhor. Nós queremos servi-lo com a nossa vida. E queremos que o Senhor nos ajude para chegarmos a este ponto de bem-aventurança, onde nos alegremos com a perseguição, nos alegremos com o insulto, e se mártires formos, se martirizados formos, nos alegremos pelo privilégio de sofrer afrontas, de sofrer a morte, de sofrer injúrias, de sofrer difamação, porque amamos o Senhor. Senhor, nós precisamos de graça para isso. A tua palavra diz que o Senhor concedeu graça para isto. Conceda graça para nós, para não nos desviarmos, para não retrocedermos, para não nos acovardarmos. Senhor, eu mesmo estou pregando sobre isso e sei que a minha carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Por isso precisamos do Senhor, por causa da carne fraca, Deus, por causa da nossa miséria humana. Senhor, não prego aos meus irmãos como um super-homem, não prego aos meus irmãos, Senhor, como se eu tivesse essas condições. Eu prego pedindo misericórdia. Eu prego, Senhor, e oro por todos nós, pela minha vida e pela deles. Senhor, tem misericórdia de nós e que estejamos sempre prontos a manter a nossa vida no teu altar. Nós pedimos isto, agradecidos por saber que o Senhor olha para a nossa oração com misericórdia, com bondade e com graça, em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Se assenta, irmão.